Muito bem-vindos, bem-vindas, pessoas pensantes. Estamos em mais um episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates, esse faminto podcast, que hoje tem convidado. Quando tem convidado, o bicho pega. Né? E esse convidado vai dar o que falar, porque já sei que ele gosta de piada quinta B, e já sei que ele gosta de aprofundar assuntos, já sei que ele sabe tanto brincar na coisa do cotidiano, quanto ir profundamente em algo que nos faça pensar, e vai ser uma delícia aprender com ele. A gente vai falar de algo super importante, vamos falar de singularidade e de coletividade. Como é que é essa coisa de ser singular e ao mesmo tempo conseguir se conectar com o todo? Eu vou brincar com isso, nós todos vamos brincar. Pailu, por favor, faça as honras de introduzir o nosso convidado, apresente ele. Opa, teremos o prazer hoje de ter a ilustre pessoa aqui, chamado André Vasconcelos. Obrigado. O Vasco. Tinha gente que não sabia que era Vasco de Vasconcelos. E dá pra piorar, André Vasconcelos Ferrada. Ferrada. Tipo, escutei a vida inteira, você tá ferrado, né? Você nasceu ferrado. Eu falei, ferrado não, ferrada. Dá ferrado em você, né? Ou quinta B, né? Quinta B total. Mas aí fiquei conhecido como André Vasco. Muito bem. Bem-vindo, Vasco, André. seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado aí pela honra. Vamos para Por proporcionar um momento aqui agradável. Vão ser momentos... uma montanha-russa, né? Como eu digo, que minha cabeça é muito confusa. Então a gente consegue ir do riso ao choro e do superficial à imersão Como a total. vida. Como a vida, mas a gente demora pra aprender isso, né? Demora pra gente entender a nossa singularidade. Boa, boa. O Julião sempre falou uma coisa aqui nos episódios, que a gente não tem compromisso com o erro. Sim. E esse é um tema amplo, né? A gente vai falar de algo que é abstrato, ao mesmo tempo é do cotidiano, mas se a gente errar, não tem problema. No próximo a gente volta, pede desculpa, corrige e tá tudo bem, né? A gente não veio aqui, né, como catedráticos, dar nenhuma aula, nem nada. Mas acho que vamos falar de uma coisa importante que nos afeta, né? O que é você ter uma identidade própria? O que é você achar o seu jeito, né, de apresentar as coisas? E eu quero começar aqui colocando uma espécie de subtítulo, e aí passo a bola pro Júlio, pro André, pro Pailu, que é como ser um bom ímpar para depois poder ser um bom par. Eu ouvi isso ontem numa sessão de coach com uma coachee. Obrigado, Ana Paula, pela frase que você me contou. Achei essa frase genial. Primeiro eu tenho que ser um bom ímpar para depois eu ser um bom par. Isso não tem a ver com identidade? Como é que eu vou, né, me conectar com o todo se antes eu não entender qual é a minha singularidade? Como é que você vê isso, André, Pailu, Júlio? Cara, nossa, vão vocês, por favor. Por favor. Sabe que um dos filmes que eu acho que eu mais gostei de assistir, é antigo já, ele chama Na Natureza Selvagem. Você lembra desse filme? Não é o que o Ed Vedder é o cara da Isso, trilha? com o Ed Vedder na trilha. Nossa, e a ideia... ele foi pela trilha. Cada um na sua, Não, mas cada um na sua identidade. Eu sou o cara da verdade. música. É o que eu ia complementar. A camisa de trilha dele é marcante, mas a trilha, ele cantando, é Mas por que fenomenal. você lembrou desse Não, filme? mas eu lembrei porque no final tem uma frase que ele coloca, porque, resumindo a história do filme, é um cara que ele tinha acabado de se formar na faculdade, ele encostou o diploma e falou, vou viajar. Né? Ou seja, ele estava investindo nele, assim, ele estava investindo naquilo que era importante para ele, queria conhecer as pessoas, conhecer os Estados Unidos, baseado numa história real, aliás. E daí ele estava no Canadá, acampando num canto lá, sozinho, e ele se complicou lá, no final das contas ele não conseguia sair de lá, mas ele estava sozinho fazia muito tempo. E daí ele escreve no cantinho do livro, assim, que a felicidade ela só é completa quando ela é dividida. E essa frase é fenomenal, porque assim, depois dele encontrar toda a singularidade dele, né? Ou seja, depois dele investir em toda a singularidade, eu falei, cara, não é só a singularidade, eu preciso do coletivo, né? Para eu estar completo, eu preciso do coletivo, eu preciso me relacionar com alguém. A minha peça de quebra-cabeça, né, sendo eu uma peça única, ela só tem sentido se ela se conectar num puzzle maior. Mas para isso você tem que saber e ter consciência do que você é como peça, né? Porque senão você nunca vai se enquadrar em nenhum puzzle. Conta um pouco da tua história, mas assim, para não ficar aquela coisa burocrática, eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para alguns coaches. Pode? Coaches, caramba! Qual é a história que você conta da sua história? Qual é a história? Qual é a narrativa que você conta da verdade que você viveu? Nossa, difícil pra caramba isso, que complexo. Vocês estão comendo... aqui, Vocês não estão comendo só o cérebro do Sócrates, estão comendo o meu cérebro. Eu não sabia que eu ia ser apertado desse jeito. Nossa, porra, velho. Eu pensei que fosse leve. Venho até Jundiaí às 6 horas da matina. O cara falou pra agora me há pouco que fuder. fez podcast com filósofos profundos. mas- Pô, vamos explorar Mas isso o como cara. trabalho. Não, mas é sério. Vasco, como é que... Conta um pouco da tua história, mas menos aquela coisa linear, burocrática, mas o que são episódios que contam a sua singularidade, por exemplo? Sim. Cara, eu acho que eu sempre vivi...
eu sempre busquei a minha singularidade, né? Eu acho que a gente sempre tá em busca da singularidade. Eu acho que é uma coisa constante, né? Claro. Não existe ninguém que fala assim, eu tenho total consciência do que eu sou, da minha... como eu sou único. Não. A gente vai se descobrindo, né? Vai se descobrindo, porque eu sempre vivi nas polaridades, né? Então, uma família do interior de Sergipe, nordestina, minha avó de 13 filhos, minha mãe é mais nova. Então, imagina a quantidade de tios que eu tenho, de primos. Minha mãe tem uma tabela, inclusive. Minha mãe toda certinha. E então eu vivia na pobreza e na riqueza, porque tinha tios que tinham cidade. Então eu sempre vivi nesse negócio e falava, mas quem sou eu? Eu passo férias na casa de um tio que tem dinheiro e, na verdade, meu dia a dia, eu cresci com uma instabilidade financeira dos meus pais dentro de casa, até eles se separarem. Que tipo, você só tem que estudar, porque você só faz isso da vida. Só que ao mesmo tempo, minha mãe sempre foi, você faz o que você quiser da sua vida. Então, é muito louco, você não entende... Você faz o que você quiser, contanto que você estude. Contanto que você estude. Não, mas eu digo em relação a drogas, esses assuntos mais tabus, né? Que eu acho que sempre serão tabus, né? Por mais moderno, a gente está em 2024, por mais que estejamos avançados, a gente ainda são tabus. Então, minha mãe falava assim, droga, trabalha, tenha seu dinheiro e você vai fazer o que você quiser com seu dinheiro. Você sabe que faz mal nesse aspecto. Só que é complicado, né? Porque a gente vive numa sociedade que ela tem uma necessidade... Se fala tanto de singularidade, você tem que achar o seu eu interior, não tem como você mudar o mundo sem mudar você dentro. É muito bonito isso. Só que tem necessidade de colocar você em caixinhas. Nós temos... você... Virginiano, né? Você é metódico, virginiano. É que numa boa, eu tô casado com uma virginiana, são metódicos mesmo. Não, eu sou... Tudo bem, eu sou metódico, mas eu também sou metódico. Eu não sou um cara... Né? É estereotipado. Colocam a gente num... você... E muito pela aparência também. Então, a minha busca pelo meu eu, vamos dizer assim, verdadeiro, sempre veio disso. Mas quem eu sou? O que eu sou? Então eu andava com nerd, mas eu andava com os descolados, mas eu sofri bullying minha vida inteira porque eu era baixinho e gordinho, entendeu? Então, mas eu sofria muito. Se fala de bullying hoje, eu era tipo... Era muito triste, eu não queria ir pra escola. Eu falava, mano, eu tenho que me matar, tá ligado? Você chegou a passar por esse já começam os problemas psicológicos aí. A inteligência emocional, porra... Tem gente com 80 anos que ainda tá buscando a inteligência emocional. É um negócio muito difícil, entendeu? Então, a gente, depois com muita terapia, de gastar muito em terapias, a gente... Investir, por favor. Investir. Não é gastar. Eu falei gastar? Desculpa. Ato falho. Desculpa, ato falho. Porque é investir. Eu sempre falo isso a minha vida inteira. E aí, eu cresci com isso, de quem sou eu? Eu não me encontro. E é muito doido, porque eu acho que esse ano, o ano passado, 2023, a gente está em 2024, né? Justo. Tá. Em 2023, foi um ano bem divisor de águas para mim, porque eu tive eu deixei a vida mais organizada e eu tive mais consciência do que eu sou, o que eu quero e para onde eu vou. Isso é muito difícil. Por quê? Porque eu tive que olhar para dentro de mim. É o que você falou, que a felicidade está no coletivo, nesse livro que você falou. A felicidade ela só é completa quando compartilhada. Compartilhada. Só que como você vai compartilhar uma felicidade que você nem encontrou dentro de você, às vezes? E tem um ponto importante. Começa de dentro, né? Mas você não tem uma felicidade interior porque você não sabe quem você é. Isso é muito louco. Como é que eu vou dar o que eu nem sei? Como é que eu vou dar? Como que eu... qual a sua meta? Metas para 2024... Mano, não sei nem o dia de amanhã, porque muitas pessoas como eu vieram de uma instabilidade financeira. A gente veio de uma educação brasileira de não planejamento financeiro, a gente não tem um planejamento, a gente vive o hoje. Porque a gente tem que vender um almoço para pagar janta. Então, como que você vai falar de planejamento? Como você vai falar de futuro e de metas? Você entende que são conceitos que não cabem na sua vida, entendeu? E aí eu passei essa vida tentando me enquadrar. É como se eu estivesse eu sempre em terapia eu falo isso. É como se eu estivesse num grande lago, que de vez em quando você vê a borda, a margem, mas você está sempre à deriva. Então você não pode tomar atitude de ir nadando. Você tem que ir sentindo onde está a maré, né? Não tem maré em lago. Paulinho da Viola canta: faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Se tá nevoeiro, você não tá vendo a margem, vai devagar, mas não para. Então, não para. Porque a vida é movimento, né? Exatamente. A vida é movimento. E eu acho que o movimento principal é você olhar para dentro. E eu estou fazendo muito esse movimento de me cuidar e de aceitar certas coisas, né? Que a gente fala assim, não,
Eu não tenho vazio interno. Não, eu não sou depressivo. Não, eu não sou bipolar. Não tenho borderline. Sei lá, sabe? Não tenho carência. A gente tem isso. Sim. Todo mundo tem em algum nível. Então, acho que eu vejo singularidade como isso. E eu, na minha vida inteira, eu tentei me enquadrar. E hoje eu entendo que eu não quero me enquadrar. Mas, ó... Esse é o meu ponto forte hoje em dia, é saber falar com vários tipos de pessoas. Então, talvez eu seja assim. Eu não tenho um grupo. Eu não tenho uma turma. Vamos colocar uma pimenta nesse negócio. Ah, lá vai. Seguinte, todo ser humano nasceu singular já. Por quê? Ciência explica, né? A gente tem... As nossas impressões digitais são únicas, certo? Não existe uma idêntica à outra. Por isso que uma das formas de você garantir o documento, identificação, é através do digital dos dedos. A segunda coisa é a íris do olho, dos olhos, né? Que ela também é única. Então são duas formas de leitura para você ser peça única. É uma obra de arte de Deus, certo? Então já nascemos singulares. Por outro lado, o ser humano, ele é semelhante a outro ser humano. Semelhante. E por conta disso, talvez no íntimo, ele quer se sentir num pertencimento. Ou seja, eu tenho que estar conectado a algum grupo, a alguma tribo ou a alguma coletividade. Porque senão eu passo a ser um estranho no ninho. É essa coisa que talvez a sociedade ou o planeta, os povos, os países e as culturas imprimem na gente. Né? Então, o viver as duas moedas, os dois lados da moeda, é um pouco de eu tenho que manter minha singularidade e tenho que me sentir pertencente a algum grupo. Só que para ser aceito nesse grupo, eu talvez tenha que fazer algo na qual eu tenho a aprovação deles. Mas às vezes, você ser aprovado pelo grupo significa você deixar de ser o seu eu na sua essência. O que você é. Então, talvez isso seja o grande desafio de cada ser humano, de cada indivíduo, né? Para poder ter o seu lugar ao sol. E talvez o grande segredo disso tudo é você achar um equilíbrio saudável. Eu acho Porque nem todo mundo é feliz o tempo todo, nem todo mundo é triste o tempo todo. Perfeito. Você não é todo tempo que você vai ser seu interior. Às vezes você tem que ceder, né? Estão vendo os Sapiens aqui? Tem um pedaço do Sapiens que ele cita isso, do convívio do ser humano, né? Que a gente acaba, que eles fizeram uma pesquisa e um certo grupinho tinha o mesmo tom de voz, o mesmo timbre. Tinha o mesmo timbre de voz, anda igual, se movimenta igual. A natureza já te força a você ser igual ao outro. Eu acho que isso deve ser Acho que Papai do Céu deve colocar, sabe o checklist de videogame que você tem que achar não sei o quê, passar por essa fase. Eu acho que esse deve ser o primeiro que ele coloca assim. Vou colocar tudo para vocês serem iguais. Mas dentro vocês não são iguais. Vocês vão ter que achar um equilíbrio aí. Tem uma questão aqui que já nos diferencia, além da questão biológica, né, que você trouxe da ciência, que é a questão da consciência. Vamos lá. Eu posso conversar com vocês, falar, dividir tudo, ouvir vocês, mas eu só tomo decisões por mim. Então, quando a gente fala da questão, né, e gostei da tua provocação, vai se conhecer, etc e tal, mas é difícil. É muito difícil. É difícil, mas você só tem a você para se conhecer. Todos nós 4 aqui, por acaso, somos casados, os 4, né, temos filhos e tal. A gente convive com as nossas esposas, com os nossos filhos praticamente diariamente, e ainda assim eu não consigo tomar decisões por eles. Mesmo as crianças, a gente já falou disso aqui em outros episódios. Não, eu falei pro meu filho que ele vai comer e ele vai comer. Não, eu não tenho como fazer ele comer. Eu tenho como chantageá-lo, eu tenho como oprimi-lo, mas ele vai decidir se ele engole ou não engole aquela comida. Exato. Enquanto as crianças se E quanto mais negam maduro, a quanto comer. mais madura a pessoa, mais é isso, mais individual, E aí mais eu só singular ela consigo, é. e eu só consigo tomar decisões por mim. Se a gente perceber isso, aí cai no que você falou. A importância de saber a sua singularidade. E eu tô colocando isso aqui porque nós estamos tateando, mas eu já vou entrar no terreno da identidade. Como é que o indivíduo vai, por exemplo, escolher participar de um grupo se ele não conhece nem qual é a identidade dele e o que ele agrega a esse grupo? Então eu tô indo neste grupo porque eu quero ser aprovado por este grupo, certo? E por que eu quero ser aprovado por esse grupo? Qual é o significado que ser aprovado por esse grupo de trabalho, social, familiar? O que isso realmente traz para a minha vida? Muitas vezes as pessoas não param para se perguntar por que eu quero ser aprovado por esse grupo.
Aonde isso me agrega valor, aonde isso me complementa, não importa se isso vai suprir a minha carência de papai e mamãe, não importa se isso vai suprir minha carência econômica, mas o porquê eu quero ser aprovado. Isso já é a própria construção da identidade. Por isso que eu te perguntei aquela história, aquela pergunta. Qual é a história com E, né? A história com E é uma ficção que você conta da sua história, com H, né? Portanto, daquilo que você viveu. Qual é a tua narrativa, né? da tua história. E isso é começar a conhecer a sua identidade. Porque só conhecendo a identidade, a gente pode exercer uma coisa que se fala muito pouco, não sei se a gente já falou em algum episódio aqui, mas que é um termo chamado alteridade. E alteridade é muito além de empatia. Empatia é, tá bom, deixa eu compreender que o Pai Lu tem algumas necessidades, deixa eu vestir os sapatos do Vasco e entender aonde aperta o calo dele. Não tô dizendo que você tenha calo, hein, Vasco, pelo amor de Deus. Né? Deixa eu sentir um pouco da dificuldade da vida do Júlio. Tá bom, isso é empatia. Alteridade é muito mais profundo. É reconhecer que cada ser humano é único. Alter vem do latim, né? O outro. Então, tanto que alter ego, né? Você que é nerd também, que nem eu, deve ter visto muita coisa de super-herói. O alter ego do Bruce Wayne é o Batman. É o outro eu dele. Alter ego. Que ele comprou. Porque o dinheiro compra tudo por Batman, hein? Mas fica aqui. Fica, né? Um superpoder. Depois a gente fala dos outros, né? Do Matt Murdock, o Demolidor, mas não vamos tumultuar aqui, que eles não são nerd que nem nós. Mas olha que interessante. Então, no momento em que eu tenho a compreensão do ego, no sentido da identidade, agora eu tô apto a reconhecer que o outro também é uma identidade. Porra, mas isso é um nível acima. Mas pra onde a gente tem que ir? A palavra do ano de 2022 foi empatia. De 22. De 22. 2 anos atrás. 2 anos atrás. 2022. Depois de 2022 anos, depois de Cristo, porque tem coisa bem antes. Vieram falar que a palavra do ano é empatia, então as pessoas ainda estão entendendo que é empatia. Estão descobrindo Existem agora. faixas de evolução, claro. Olha que maluco isso, cara. E eu acho que empatia, ela vem sendo concebida de uma maneira errada. Uma coisa é falar, empatia é você tentar entender o outro. Não, é você tentar se colocar no lugar do outro. É isso o que é quase impossível. É impossível, porque você nunca vai ser o outro. Exato. Você nunca vai viver o que eles vivem. Então, empatia meio que é complicado. Mas eu acho que tem a ver com você considerar o outro, né? Exato. É assim, você não você enxergar o outro. É você enxergar isso e não é só o meu argumento que importa, não é só os meus interesses, mas o seu interesse também importa. Né? Mas é uma construção, né? Eu acho que tem tudo a ver com singularidade. Porque como que eu vou respeitar a sua existência se você fala assim, mano, nem sei se eu acredito nisso, nem sei o que eu acho. E é isso, eu acho que a gente vive também um momento desse. As pessoas estão meio perdidas. E mais perdidas do que de praxe, entendeu? Eu vejo muito isso de uma galera que fala assim, mas você gosta disso? Eu vi no TikTok, é bem legal. Não tô perguntando se você viu. Tô perguntando se você acha legal. Você gosta disso? Por que você se conectou Por que você se conectou a isso? Por que eu trabalho com comunicação e não com ciências contábeis? Porque a minha construção foi assim, eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de transitar em grupos, eu sempre... Mas é engraçado, porque vai contra... Eu nunca gostei de aparecer, mas eu gostava de ser reconhecido por um negócio em destaque. Olha que maluco isso, né? Mas também quando eu não quero fazer terapia com você aqui, pelo amor de Deus. Não, sim, mas quando você muitas vezes se destacava, você acabou de contar pra gente aqui, quando era criança, muitas vezes você era ridicularizado. E aí eu fui entrar... E eu sempre quis ser diferente, o que me fez entrar no violino. Que legal. E aí do violino veio... Moleque, sem grana. Você foi construir sua identidade. Fui construir minha identidade. Mas olha que louco. Eu fui construir minha identidade num grupo que era marginalizado, porque existia um negócio de tocar violino. Violino, não sei se as pessoas sabem, é um dos instrumentos mais difíceis do mundo, porque ele não tem traste como o violão, e você ainda tem que ter a coordenação do arco com a nota e ainda ter o ouvido afinado e afinar. Eu fui tocar porque eu fui um inútil tocando violão. Aí eu falei assim, não quero tocar Legião Urbana numa roda de amigos e pegar a menininha, que era isso que os caras faziam. No fim, assim, você era zoado porque você era estranho, aí você foi tocar violino. Fui tocar violino. E eu fui zoado mais ainda. Então agora eu era o batatinha, o baixinho, o gordinho, que de tarde ia tocar violino, que era e a música nerd. Já é mais estereotipada, né, no Brasil. Só que lá eu tocava Rei Leão, tocava Queen, tocava Bob Dylan. E também tocava Stravinsky, também tocava Tchaikovsky, Mozart. Aquele filme De Repente 30, da Jennifer Garner, com o Mark Ruffalo, tinha o Beaver,
Que era um... Nossa, ele lembra do nome. Aí fudeu. Nossa, Aí... cara. Era o gordinho baixinho que tocava violão. Ó lá, tá vendo? Foi inspirado nisso, hein? E aí eu fui tocando num projeto social. Olha como Qual projeto que você Era o Acorde para as Cordas. que Era um projeto muito parecido com o Bacarelli, que é super famoso. Só que era um projeto social por inclusão da música, só que num método muito legal, que era informação já de orquestra. Então, diferente do método Jafé, de ensino coletivo de cordas. Tive aula com ele, o próprio. Era muito doido. Porque, em vez de você aprender sozinho o violino, a gente aprendia violino, formato... Tinha o viola, tinha o violino 1, 2, viola, violoncelo e contrabaixo. Então, você aprendia a conviver nos diferentes. Isso era a personificação artística e musical da minha vida. É muito louco. Então, E tem que harmonizar com todos. o cara que nunca se enquadrou numa galera, tá numa galera mais bizarra ainda... Mas que eu falava, caralho, aqui é muito legal. E aí eu retornei ano passado gravando um projeto para o SBT e a Prefeitura de São Paulo, que eu mostro locais legais de conhecer em São Paulo. E uma delas foi a Biblioteca Mário de Andrade. Ah, que legal. Quem não lá no conhece, centro, né? vá, fica perto do Teatro Municipal. Tem o maior acervo de livros da América Latina. É sensacional. O prédio é bonito. O prédio é maravilhoso, foi feito por um francês, um arquiteto francês. Foda. E aí quando eu entrei na sala... Eu comecei a chorar. Aí o cara que administra falou, tudo bem? Eu falei, mano, você não vai acreditar. Mas foi nessa sala, me apresentando com a orquestra, que eu decidi ser artista. Aí, o cara falou assim, não, você não decidiu ser artista, você já era artista. E aí você só acordou pra realidade. Ali foi só o gatilho. Deixa eu contar uma história, então. Olha que sinistro. Ivan Vilela. Fiquei até emocionado. Que Porque eu toquei lá, cara, e eu falei, mano, e foi justamente eu, o moleque zoado, tava num lugar onde me respeitavam e onde todo mundo parava pra fazer o que eu tava fazendo, independente do que eu era. Se eu tinha dinheiro, se eu não tinha, se eu era pobre, se não era, se eu tinha dificuldade ou não. O cara pede pra não bater na mesa, desculpa, viu? Desculpa aí, bater na mesa. Parou. E aí, foi muito louco isso, cara. Então começou... Eu acho que esse é um divisor de águas da minha vida, porque lá eu acho que eu falei assim... agora eu tô entendendo o que é ter identidade. Não, é a construção. Agora eu tô entendendo o que é ter singularidade. De virar e falar assim, toca violino. Toco. Pau no seu cu. Tá ligado? É tipo isso. Não pedir sua aprovação. Porque antes ficava... eu toco violino. Cara, deixa eu contar uma história pra você maravilhosa, que tá num documentário chamado Violeiros do Brasil. O Ivan Vilela é professor de viola caipira na Unesp. Olha. Um cara incrível, um músico incrível, um professor incrível. Trocamos algumas ideias. Te falei, né, aqui nos bastidores que eu dou aula de história da música brasileira. E nesse documentário ele dá um depoimento maravilhoso. Ele tá assim... num campo, tem uma árvore linda atrás dele e você não ouve, né, a pergunta, mas você ouve a resposta dele e deduz. E a pergunta deve ter sido alguma coisa como: quando você descobriu que você era violeiro, que você sabia tocar viola? E ele conta algo muito parecido com o que você contou. Eu vou te mandar esse trecho depois, porque é lindo. Ele fala assim: cara, na verdade, eu acho que eu nasci violeiro. É isso. É que eu precisei de um tempo para descobrir isso. Isso já estava dentro de mim. Isso me lembra uma frase, eu acho que é atribuída a Michelangelo, posso estar errado, que uma vez perguntaram, assim ficou registrado na história para ele, como é que ele fazia aquelas esculturas lindas, né? Davi, por exemplo, que tem até pelo no braço, no mármore. E a resposta dele é do caralho. Eu tiro do bloco de mármore tudo que não é necessário. Ele já enxergava o Michelangelo lá dentro. O Michelangelo já estava lá, né? O Davi, perdão. O Davi e a Pietà já estavam lá dentro. O violinista já estava dentro de você. O violeiro já estava no Ivan. O comunicador, né? O gerente comercial, o cara que entende de business, o administrador de projetos arquitetônicos, de biologia, de tanta coisa. O Júlio, meu amigo, o Júlio tem um currículo que fica até amanhã falando. É isso. Identidade talvez seja você... Vou parafrasear aqui o Edu. Você tirar da frente tudo que está em você, mas não é você. É muito louco. Tudo que você colocou para sobreviver na sua família, ser aprovado, na escola, ser aprovado, no trabalho, e tudo aquilo começa a pesar. E se você tirar da frente tudo que está em você, mas não é você, pense no raciocínio. Eu vou tirar de mim tudo que está em mim, mas não sou eu. O que sobra? Só você. Eu. É muito louco. Sobra a minha identidade. E é muito louco. E também tem a projeção no outro do que você tem também, né? De falar assim, porra, esse negócio de ser excluído, de ser... Você acaba ficando com umas cascas e você acha que o outro está te reprovando, você acha que o outro não está... Você fica em busca dessa aprovação porque você sempre quis, mas você também...
em contrapartida, estava reprovando o outro. Eu falei, inclusive, essa semana, você falou do Davi. Davi de Michelangelo. Cara, eu, graças a Deus, depois que eu comecei a trabalhar, eu sempre investi em cultura e viagem. Principalmente minha mulher, ela adora também. Então, cara, eu já vi muita coisa nesse mundo. De pirâmides, não sei o quê. Nada me impressionou mais do que o Davi de Michelangelo. Lá em Firenze que tá o Firenze, né? Tá? Firenze. Terra dos Médici. O cara já viaja, né? Do Renascimento. Mas tem tudo a ver. Porque o Renascimento... Bancaram Maquiavel, bancaram Leonardo da Vinci. E o Renascimento foi o quê? Foi o renascimento do culto ao ser humano. O ser humano se olhando para ele mesmo. Não é isso? Menos aquele dogma todo da Igreja Católica. Você e tá coisa... fudido, você Não, é o um ser humano é bosta. foda. O Renascimento é isso. O ser humano volta a ser foda. E aí, se eu olhei o Davi... Aí eu juro, eu falei pra minha mulher, não, eu tô arrepiado, eu vou ficar que horas? Eu fiquei sem brincadeira, muito tempo olhando. Não te impressionou o pelo no braço? Me impressionou o músculo, Como o cara fez a o noção. pelo? Então, mas aí depois eu tava falando... Por isso que eu falei essa semana, eu citei isso do Michelangelo, todo mundo, pô, é legal, não sei o quê. Eu falei, só que eu tenho certeza que Davi não fez o Michelangelo e, com certeza, não foi a principal obra dele. Com certeza, ele não fez falando, caralho, essa daqui tem que ser a minha melhor obra. Ele fez a obra. As pessoas que tornaram uma grande obra. Assim como Leonardo da Vinci, falaram, nossa, Mona Lisa. Ele deve estar se revirando no caixão, falando, mas isso foi uma Nem é que bosta. eu mais gosto. Eu tava desenhando uma minazinha que eu queria comer só. Tá ligado? Guernica, Picasso devia ter virado. Eu fiz um quadro doidão. Tá aí. É a guerra. Talvez nem tenha sido. Talvez nem seja o quadro que ele mais se orgulha. Entendeu? Então isso é muito louco. Mas por quê? Porque eles estavam totalmente livres. Eles estavam tão conscientes de quem eles eram, Exato. o que eles queriam e o que eles amavam o que eles estavam fazendo. É muito louco isso. Que ligou foda-se e fez, entendeu? Então a gente tá falando aqui que identidade tem a ver levar com a vida mais amar. leve. Não, e com amar aquilo que você faz. É isso. Quanta gente eu trato, seja no trabalho corporativo ou de consultório, e algumas pessoas doentes, porque estão há anos fazendo algo que detestam. Nossa. Vou contar pra vocês uma expressão que eu ouvi outro dia. Não sei se eu falei já em algum episódio, Pailo. Não sei se você também que transita muito no mundo corporativo já ouviu. Quantas pessoas dizem, eu tô naquela empresa porque lá eu tenho algemas de ouro. Eu tenho um bônus que eu vou receber só daqui 5 anos, porque eu recebo em 5 parcelas anuais. Então, se eu saio da empresa agora, e por que falar de sair? Porque a pessoa está infeliz. Mas se ela sai, ela tem a sensação de que deixa na mesa uma grana enorme. E eu canso de dizer... Não vou cansar de dizer, esse dinheiro não é seu. Por quê? Porque ele só vai ser seu quando você ficar lá mais um ano. E se você está infeliz e vai ficar mais um ano infeliz para ganhar esse dinheiro... A pergunta tem que ser, é assim que você quer ter a sua renda? Só que olha a expressão, algemas de ouro. Que expressão pesada, né? Então, para ter identidade, precisa ter brilho no olho. Qual a expressão que você usa da pupila? Faz a pupila dilatar, Faz a né? pupila dilatar. Tua pupila tem que dilatar quando você está fazendo alguma coisa. Então, a minha pergunta para quem está nos escutando é, quer lapidar ou quer conhecer mais sua identidade? Quando que a tua pupila dilata? O que você faz que você diz, eu perco a noção do tempo? Eu entro em flow. É muito legal. Não, e eu acho que o Vasco ele matou também quando ele fala assim, existe uma tensão muito grande. As pessoas querendo te colocar numa caixinha e você querendo achar quem você é. Existe uma tensão nisso, mas existe um equilíbrio nisso também, né? Porque quando as pessoas querem te colocar em algum padrão de comportamento, alguma caixa que você não pertence, você se sente isso, né? Eu tô algemado aqui, tô preso, não era isso que eu queria. Mas, por outro lado, você tem o foda-se, né? Foda-se, não preciso de ninguém, não quero ninguém, que também é um outro extremo que causa infelicidade, que vai chegar uma hora que a pessoa fala, eu tô sozinho nisso aqui, né? Então, assim, esse equilíbrio de se encontrar onde você se encaixa, como você se encaixa, e tem um perigo até no que você estava falando, né? Desse processo de se encontrar, pode ter o risco também da pessoa falar, não, mas eu nunca encontrei meu propósito, eu nunca encontrei aquilo que eu deveria ser, para que eu nasci. Eu acho que isso é muito dinâmico também, né? Assim, tem momentos da vida em que a resposta é diferente daquela... A resposta que você vai dar para a vida hoje é diferente das respostas que você dava lá atrás, que vai ser diferente do que você vai fazer lá na frente. Você falou que o meu currículo é grande, é porque eu fiz um monte de coisa já. Um monte, cara. Não porque eu seja foda, mas porque eu sou perdido. Eu não sei até hoje o que eu quero ser quando eu crescer, entendeu? Eu vou descobrir. Olha, tem uma coisa interessante nisso tudo, hein? Porque eu acho que a vida é perfeita demais, cara. Demais. Deus é muito sábio, cara. Vou dizer por quê. Quando a gente é pequeno, a gente tá igual um saco vazio precisando preencher. Seja de ar ou seja de conteúdo.
né? E aí você fica por busca de pertencimento, você fica por busca de informação, você fica por busca de aceitação e assim vai. Só que vai enchendo esse saco e chega uma hora e começa a transbordar. É aí que você atinge, todos deveriam, né? Em algum momento da sua vida, você atinge maturidade e sabedoria. E quando você consegue conviver com a maturidade e sabedoria, você começa a fazer escolhas. E aí a história do pertencimento, a história da aprovação, a história de estar numa tribo já não é mais tão importante. Porque toda escolha Porque você quer ser você mesmo. E ponto. E aí se as pessoas gostarem do que eu sou e do que eu faço, fantástico. Senão, vida que segue. Porque eu não estou aqui pelos outros. Eu estou aqui por mim. Como eu sou singular, eu estou aqui por um propósito. E eu vou fazer esse propósito acontecer. Mesmo que o propósito seja descobrir o seu propósito. Sim, sim. Pois é. Não, mas assim, desculpa te interromper, é porque esse negócio do propósito também foi outra palavra da moda de alguns anos atrás. Ai não, você tem que buscar, os coaches adoravam isso, você tem que achar o seu propósito. Velho, isso é mutável. O propósito também é mutável. Total. É igual eu sofri, vou fazer um paralelo, tá? Eu pequeno, a pergunta mais difícil pra mim era quando alguém falava assim: qual que é a sua música favorita? Qual que é a sua comida favorita? Qual que é o seu filme favorito? Cara, isso pra mim me doía tanto. Isso foi ruim até quando eu tava na MTV, cara. Quando você já era mais... se sente mal porque assim, não, cara, eu não tenho. Será que eu deveria ter? É isso que mas uma crise, mas né? eu tô falando sério, do fundo do meu coração. Eu me senti muito mal. Eu me sentia perdido. Eu falei, todo mundo tem uma comida favorita. Por que eu não tenho? Porque eu gosto do rosa, mas... Você não ter uma ou é porque você tinha muitas? Porque eu tinha muitas. Perfeito. E eu não tinha essa consciência de tipo, tudo bem. E tudo bem. Se você perguntar agora pra mim qual é a minha comida favorita, eu vou falar torresmo, porque eu comentei num post de um amigo meu. Torresmo, eu falei, porra, torresmo é foda. Principalmente do bar do Bigode em Juiz de Fora. Que vai com o bigode dele. Que é maravilhoso. Inclusive, leia sobre isso. É o melhor do... Fiz um merchan. Mas o que isso tem a ver? Mas é o melhor torresmo do Brasil, tá? E amanhã pode ser nhoque. E tudo bem. Isso não faz eu não ter personalidade. Que também é outra construção social também, né? Você não tem personalidade, como você não sabe o que você quer? Não. Hoje eu quero ganhar na Mega Sena. Amanhã eu quero, sei lá, ser surfista. Mas assim, como... Foda-se. Deixa o Júlio... A minha crise era com o time de futebol. Porque assim, também, quando eu era criança, todo mundo tinha, que time que você torce? Aí, durante um bom tempo, eu torcia pro São Paulo. Torcia bem. Aí chegou uma hora na vida que eu falei, cara, eu não acompanho futebol, eu não ligo, eu não assisto, não é uma coisa que me atrai. Brasil. Cara, quer saber? Não torço pra ninguém, cara. Mas isso é identidade. Aí assim, mas foi uma crise, cara. É interessante você crescer assim com essa pressão. Tá falando é que a construção da identidade, o Pailu também disse isso, é saber dizer não pra algumas coisas. Eu lembro quando nós nos formamos, sei lá, muitos anos atrás, no antigo terceiro colegial, hoje nem mais fala colegial, não, é ensino médio, né? Ensino médio. Terceiro ano do ensino Terceiro médio. ano do ensino médio. A gente foi fazer a tal da camiseta da formatura e nós escolhemos uma frase... Porto Seguro? Pois é, coitado de mim. Não, mas fiz um bom colégio, fiz João 23 na Vila Prudente. Olha só, tem na Penha o João 23. Tem, mas não é do mesmo grupo. Tem o mesmo nome porque o João 23 foi um papa, né? Ah, não é Você tá falando isso agora? Identidade, nós somos todos aqui somos pessoas que temos repertório grande. Sim. Por isso quem nos assiste, né, tem que capturar aqui pra onde a gente tá indo. Mas brincadeira. TDAH. Transtorno do déficit de amor, né? Nós amamos tanto que a gente quer amar tudo, né? Mas o ponto é que a frase, a gente pôs intuitivamente, talvez aquilo falasse fundo, mas a gente não tinha maturidade pra entender. E a frase é: posso não saber o que quero, mas sei exatamente o que não quero. Porra, isso já é construção da identidade. Isso é genial. Isso já é. E aí, como coach, agora eu vou defender a classe aqui, né? Porque eu me formei, estudei pra caramba. Juro que eu não fiz o curso em um final de semana online. Do Pablo Marçal. Nada, não vou nem me pronunciar aqui. Nada contra cursos online, fiz vários cursos online, mas, pô, fazer um curso de 8 horas online, já sair aí fazendo coaching não é muito fácil, o cara tem que ser um gênio. Mas o ponto é que quando você fala do propósito, a questão não é o cara ter o propósito definitivo da vida. A questão é a quantidade de pessoas que levantam da cama... Por que eu levanto? Porque levantam e não fazem a menor ideia do que vão fazer na sequência. Quer dizer, até sabem, vão para aquele emprego, que elas não fazem ideia por que elas estão lá. Não, elas estão lá porque elas precisam ter um emprego. Como o Pailu falou, porque alguém disse que elas têm que ter um emprego. A questão do propósito não é amarrar o indivíduo como se tivesse uma bola de ferro.
é começar a dar um norte, porque é impressionante, gente. Assim, eu posso falar porque são anos trabalhando com isso. Quando você consegue lapidar um objetivo, para 2024 meu objetivo é trocar de casa, é trocar de carro, é fazer uma viagem, você falou das pirâmides, né? Vou pro Egito e tal. É impressionante. Tudo começa a aparecer na sua frente sobre esse assunto. Mas é magia? Não. É que a tua consciência começou a dar foco. Então agora, toda vez que o estímulo vier, o teu radar captura. É isso. Você estava vendo aquilo antes, só que não era importante. Então quando você coloca um objetivo e você tem um propósito, seja ele de curto prazo, médio ou para a vida, você começa a capturar tudo que vier sobre esse propósito. Aí parece que o mundo está falando com você sobre aquilo. Não, ele sempre esteve. É igual quando você pensa em comprar um carro, trocar de Isso. carro. Né? Você fala, não, eu vou comprar um Versalhes. Aparece 50 Versalhes na rua. Onde estavam esses carros antes? Na rua? Aparece até uns Royale. Você não estava olhando. Então, é muito legal isso É que a gente tá percepção, falando. né? Sabe o que a gente mais fala aqui, cara? Os meninos vão me ajudar. Equilíbrio. A gente traz 500 temas aqui. No meio, em algum momento, aparece. Olha, esse tema aqui tá pedindo equilíbrio. Você ter um propósito que vira uma bola de ferro no seu pé é péssimo. Porque pode ser que você nem queira aquilo de verdade. Algemas de ouro. Mas você também não ter um objetivo, não ter propósito, não ter uma identidade, faz com que você não saiba nem o que você vai propor pro mundo. A pessoa te propõe, vamos na festa tal? Vamos. Mas você vai ser feliz lá? Não sei. Aquele livro que virou... Eu acho ele super legal e ele virou um motivo de chacota por algumas pessoas, que é o Que Mexeu no Meu Queijo. Sei. Esse livro é um É clássico. legal, cara. Pô, mas... Eu mexi nele ontem, arrumando a casa. mas ele diz sobre isso. Não é, olha, o poder... Eu acredito pra caramba no poder da mente, mas é mais ter isso. Pô, eu sei que eu não quero ir pra lá, nem pra lá, nem pra lá. Então eu vou por aqui, aí no caminho pode até dar uma desviada, mas eu tô Mas pra indo. lá eu não vou. Olha, eu quero ir pra É praia. isso. Então, né, Você já pega viu- Imigrantes ou Anchieta se você vai sair. de Você São não vai Paulo. pra Minas Gerais. Não pega Bandeirantes, não pega Fernão Dias. É isso. Não leva pra praia. Simples assim. Você já viu, você conhece Viktor Frankl? Poxa, cara. Eu sou ruim você de vai nome, adorar. você lembra que eu sou É. ruim de nome? Ele ficou Eu sei que é o preso em Brad Pitt. Auschwitz por 5 anos, Caralho. 4 anos, né? Ele era psiquiatra austríaco. Eu descobri esse livro ano passado. Lógico, eu já tinha ouvido falar dele, mas eu acabei lendo ele o ano passado. Olha. E ele dá uma resposta. Resumindo a história, é isso. Ele era um psiquiatra, um médico psiquiatra que ficou preso em Auschwitz. E ele sobreviveu tudo aquilo e seguiu com as pesquisas dele, muito focado nisso, no tratamento, né, da recuperação de pessoas, mas a partir do sentido da vida, a partir do propósito. chama isso, né? E o livro de sentido. Em Busca do Sentido. E para mim ele deu, acho que uma das melhores definições de propósito, que pelo menos para mim me identificou. Porque a outra crise, né, além do futebol, de time de futebol, a outra crise minha era disso, né? O que eu quero ser quando crescer? Cara, quando eu fiz faculdade, eu fiz vestibular, eu lembro que eu apliquei para medicina, biologia, psicologia, história e mais alguma outra coisa, filosofia. Assim, nada a ver com nada, porque Não, tudo totalmente a ver perdido. com tudo. Tinha muita vertente aí de saúde. Não, eu fiz biologia no fim das contas, Olha lá, tá né? E vendo? trabalho com arquitetura hoje. Fotossíntese, mitocôndrias. Fazer a respiração da célula? Exatamente. E hoje eu trabalho com arquitetura. Então assim, é isso. Deu Não deixa de ser umas construção, guinadas, né? Tô construindo alguma coisa. Mas a resposta que ele dá nesse livro, para o sentido da vida, é o quê? A cada momento a vida ela está fazendo perguntas para você. E o sentido e o propósito tem a ver com a resposta adequada que você vai dar para essas perguntas na vida. Eu falei, cara, para mim faz todo sentido isso. Porque, por exemplo, agora eu tenho filhos pequenos, eu tenho minha empresa, a minha vida está fazendo algumas perguntas que eu preciso dar uma resposta. E eu vou encontrar sentido para minha vida se eu conseguir dar uma resposta adequada para essas perguntas. Há alguns anos atrás eu não tinha filhos, então eu não tinha que me preocupar com isso. Para mim, eu me completo, minha vida ela é completa se eu estou interagindo, se eu estou vendo meus filhos crescer, se eu estou conseguindo ensinar eles. Isso dá sentido para mim, né? Muito mais do que minha esposa, por exemplo, que é arquiteta. Cara, ela era arquiteta desde os 5 anos de idade, assim, 10 anos de idade. Cada um com a sua identidade. E ela sabia que ela queria fazer aquilo e aquilo dava sentido para ela, e a arquiteta até hoje é feliz da vida. Mas é isso, não é o propósito e o sentido da vida não precisa necessariamente ser aquilo, olha, eu nasci para isso, se eu não cumprir isso aqui, eu não vou estar realizado. Não, às vezes não, às vezes assim, cara, o Danilo me chamou para fazer um podcast, cara, vamos lá fazer um podcast. Pô, isso tá dando sentido para minha Já vida estamos agora. quase no 20º episódio. Você falou do Holocausto aí, minha mulher, o avô dela, é sobrevivente também. Foi tatuado, ele fugiu pro Brasil. Aí você falando isso, eu pensei, né? Qual que era o propósito desses caras?
Era ser um engenheiro, um médico, um psiquiatra famoso. A partir do momento que ele foi preso, o propósito dele mudou totalmente. Era simplesmente sobreviver. O Frankel fala disso. Olha que louco isso. Às vezes seu propósito, ele é simplesmente ser feliz. E tudo bem, tá ligado? Agora, como você... Eu sempre baseio muita coisa que eu faço, projeto, não sei o quê, em 4 coisinhas. É quem, o quê, como e por quê. E o porquê é muito importante. É o que você falou. É o mais importante. É o porquê. Como é o nome daquele Às cara vezes não que você importa adora, quem, que às vezes fala? não importa como, e às vezes não importa o quê. Mas é o porquê existe. Por que que eu Simon entro numa Sinek. loja de tênis e não numa loja de sapato? Porque eu gosto de tênis. Não, o Simon Sinek fala isso, que a pergunta mais importante, né, no projeto... Como é que ele chama? Ele fala do Golden Circle. Ah. Ele fala, todo mundo sabe responder o que faz, alguns sabem responder como fazem, mas pouca gente sabe responder a pergunta mais importante. Por que você faz o que você faz? Isso cria identidade. Isso é sinistro. Muito. O Viktor Frankl... Isso, pra... puf, abre um... Muito. Isso devia ser ensinado na escola. Não, Isso e outra devia ser história que ensinado o- na e escola. outra Mas coisa ele fala, ele compara isso de Apple com outras empresas Quando ele faz de a comparação, vou te computadores. mandar o vídeo. É. Quando ele compara Não, a e Apple... o que defende nesse vídeo é o quê? As pessoas, elas compram o porquê. É aquilo que você estava falando de tesão pelas coisas, né? Assim, aquilo que você te empolga, que te motiva, isso que a gente gosta de interagir, isso que a gente compra, né? É o porquê, qual que é a motivação que você tem por trás daquilo ali. É isso que as pessoas se identificam e elas compram, né? Elas pagam por isso. Tá? O Frankl conta nesse livro Em Busca de Sentido que ele chegou em Auschwitz logo no começo. Ele foi um dos primeiros presos, porque os alemães entraram em Viena, ele era austríaco e atuava lá, e ele logo foi preso e tal. Só que ele, por ser médico, ele levava uma vantagem. Porque o livro, primeiro é a biografia dele, basicamente o período preso, e depois quando ele conta a teoria toda logoterapia, da né? logoterapia que ele desenvolveu quando ele saiu de lá. Ele fala que ele via chegar, por exemplo, caras enormes, assim, grandes, fortes, e esses caras definharem em 15 dias e morrerem. E via chegar uns caras magrelinhos, tô falando aqui de homens porque eles separavam, né, homens e mulheres, uns caras magrelinhos que já chegavam, né, com uma constituição física mais debilitada, e esses caras muitas vezes sobreviveram em 2 anos e alguns até sobreviveram a ponto de serem libertados, assim como ele. O que diferenciava a sobrevivência, portanto, para ele? Era quem tinha um propósito. Porque ele ouvia, por exemplo, esses caras chegando bombadão, e a hora que entrava lá, o cara falava, acabou minha vida, acabou, nós estamos presos aqui, não vamos sair nunca mais, isso aqui é um campo de extermínio, aqueles que já se ligavam, e o cara definhava. E o magrelinho, né, chegava lá e dizia assim, eu não posso morrer aqui, eu tenho uma boulangerie para abrir lá fora, que eu já tô com o imóvel alugado. Ele falava dele, ele dizia, eu tenho um livro para terminar, eu não posso morrer aqui, meu livro estava quase acabando. Ele dizia que ter este objetivo, ter esse propósito, dava uma força de sobrevivência que quem não tinha isso definhava em 15 dias. E aí que eu reforço, né, a questão do objetivo, não, de novo, para ser aquela coisa neurótica de que eu nasci para isso e eu só vou fazer isso na vida. O Frankl também diz que devemos dizer para as pessoas em desespero, quem são as pessoas em desespero? Todos nós. Todos nós estamos em desespero de alguma forma. Não lembro as palavras exatas, mas no livro ele diz, nunca a gente deve se perguntar o que eu, né, tenho que extrair da vida. O que eu devo perguntar e tentar responder é o que a vida precisa de mim? Onde eu sou útil para o mundo? Onde eu agrego valor? E isso muda tudo. É porque gente. eu tô aqui, muda né? tudo. É o porquê eu tô aqui. De novo o porquê. Para ser útil para o mundo. Sabe quem disse isso? Jesus, Buda, Maomé. Betinho, todo mundo. Quem? Betinho. Betinho, irmão do Enfio? Não, Betinho que teve AIDS depois. Irmão do Enfio, do cartunista ele... Enfio. Né? Ele é irmão do Enfio? Ele foi irmão do Enfio. Não sabia. Enfio que desenhava no Pasquim e tudo mais. Caramba, eles eram não sabia. irmãos. Mais uma que eu aprendi. Tanto que ele fala na música O Bêbado Equilibrista, que a Elis tanto sim. grava, né? O irmão do Enfio que partiu, tal. O irmão do Enfio é o Betinho que tinha sido... Né? Eu não lembro se ele foi mandado pelos militares para fora do Brasil ou ele se voluntariou a sair na época do regime militar, mas o Betinho foi um cara que lutou contra o regime, a ditadura militar, como muitos chamam. Lutou contra várias coisas, né? Enfim. Agora, gente, vamos lá. Identidade e alteridade, eu quero fazer 2 provocações aqui pra gente ir finalizando. Identidade, por que isso é importante? Porque senão você não sabe dizer pro mundo aonde você pode ser útil. Você não consegue nem dizer onde vocês podem me usar. Pro bem, né? Me usar de um jeito positivo. Então, identidade é importante porque tem uma coisa. A gente aqui, imagino que nenhum de nós 4 esteja, e também não quero fazer terapia de casal aqui sem a pessoa presente, mas ninguém tá pensando em se separar.
Mas você pode se separar do seu cônjuge, você pode se separar de um sócio. Nós podemos nos separar aqui do podcast. O Vasco já foi avisado que ele vai ter que participar de todos a partir de agora. Ele virou o quarto ele virou membro. sócio. Já foi avisado, não? Vai virar... Então, beleza. Deu liga. Né? Mas a virar gente pode se quarteto. separar. Então me liga! Quinta B. Ai, tava muito tempo falando sério. Ai, destaque! Equilíbrio, pode brincar, né? Agora, você pode se separar do cônjuge, do sócio, dos amigos, dos filhos. Há quem se separe dos filhos, das filhas. Mas pra onde você for, você vai ter que se levar. Doido isso, né? E quem você tá levando? O quanto você sabe quem você tá levando. E na questão da alteridade, você tá levando pra se conectar com o quê? Porque precisa se conectar. A socióloga Angela Lunin fala algo muito interessante, e muitos outros autores falam isso, que a gente só acaba de se conhecer por meio do conhecimento do outro. É o outro que serve de espelho para mim. O outro me diz o que ele está enxergando em mim, que eu não consigo enxergar, porque, como diz o Zen Budismo, os olhos enxergam tudo, menos os próprios olhos. Alguém tem que me dizer o que está vendo na minha íris. Sim. Eu preciso de um espelho, no mínimo. Esse espelho é o outro. Então, olha que importante esse equilíbrio entre singularidade, quem eu sou, para que eu possa, inclusive, contar para o mundo onde eu posso ser útil. Mas também entender aonde esse mundo precisa de mim. E escutar o que esse mundo está me trazendo de volta. Você é uma história de verdade, cara. Assim, foi uma intuição que nós tivemos de trazer esse tema, conhecendo um pouquinho, né, da tua jornada. Porque é isso, você é um cara singular, você achou o teu jeito de se comunicar. Pode ter gente que não goste da forma como você brinca, aborda, etc. Não importa, é impossível agradar todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, o teu trabalho de comunicação é para os outros. Eu só me comunico com o outro, ninguém se comunica consigo mesmo, no sentido pleno da palavra comunicação. Comunicação, você também estudou, assim como eu e todos nós aqui, é quando algo sai de A e chega em B. Se não tem o B, não tem comunicação. Né? Então, assim, achei genial, cara, genial. Valeu. Muito bom ouvir tua história, cara. Deixa eu só fazer uma analogia aqui que eu tô vivendo, né? Que é muito importante. É muito difícil você ter um momento com você mesmo, né? Você falou que a gente vive na comunicação, vive com outro. Eu tenho um problema, eu nunca viajei sozinho. Quer dizer, já uma vez. Mas, por exemplo, eu nunca fui no cinema sozinho. Sério? Eu não fico muitos momentos comigo sozinho. E é importante a gente ter um momento com a gente. Ano passado, eu sempre corri, né? Essas corridas de rua. Eu acho chato pra caramba correr. Só que eu fui ver um ponto positivo na corrida. Qual que é? Que é ruim pra caramba. Só que depois você vê o lado positivo. Você fica com você sozinho. É você, sua cabeça suspensa. É só você e você ali. Então você tá puto da vida, você tem que responder um e-mail, você tá com problema no trabalho, alguém que não tinha... É um monte de problema, você fala assim, não, agora eu tenho que focar na minha respiração, senão eu vou me lesar aqui, senão eu vou Lidar com a fadiga. E aí vem a meta que você falou. Ano passado, me lesionei, sofri acidente e falei, não, vou fazer. E coloquei a meta de correr dia 17 de março, a meia maratona de Nova York. Aí todo mundo fala assim, não, mas como você tá se preparando? Você vive com problema na hérnia. Eu vou correr, velho. Eu vou correr. Só que nisso já trouxe mais saúde, me deu qualidade de vida. É muito louco, né? E eu falei assim, pô, até que é legal ficar comigo mesmo. Olha que louco. Quantos insights eu tenho. Virou o segundo lugar que eu mais tenho insight. O primeiro é o chuveiro. O chuveiro é maravilhoso, porque é água. É o bagulho que flui, né? É muito doido isso. Você viu que todos eles têm uma correlação com meditação. Sim. A meditação é ser um momento de você com você mesmo. Nossa, é foda. Então o chuveiro é só você com você mesmo. Normalmente, né? Deveria. E a corrida é você com você mesmo. A meditação também, você se encontrando com você e se conhecendo melhor. E quando você se conhece melhor, você convive melhor com os outros. Sabe por quê? O único controle que você tem é de você mesmo. É muito louco esse negócio da meditação, cara. É a respiração, né? Que é de novo. E se você for ver, vamos até filosofar com a meditação. É um bagulho muito louco. Porque você puxa algo que está fora, você joga pra dentro e pega algo que tá dentro e joga pra fora. Prana, né? Você puxa a energia do universo na respiração e traz pra dentro de você. É muito louco isso. E com isso você consegue... Recentemente eu fiz uma meditação guiada que usa duas filosofias. Do Wim Hof, não sei se vocês conhecem ele, é um polonês maluco que ele levanta a bandeira de... Você tem que chegar nos seus extremos, é sair da sua zona de conforto. Então ele que começou esse negócio de imersão no gelo. Cara... E sabe como você controla aquele stremelique? Na respiração. Ele, sem conhecimento, fala o que o Joe Spencer, sabe? Um cara fodão aí, ele fala de respiração.
de você chegar no seu nirvana, entrar no estado, meditação plena, pela respiração. Até o líquido, qual que é o líquido da coluna? Líquor. O líquor, que em contato com o sal que tem no corpo positivo, manda pro cérebro e mexe em extremidades do cérebro que a gente não usa. Então você fala assim, mano, que louco. O corpo é muito louco. Então a gente consegue. Poder da mente. A respiração. Acredita se você quiser. É o poder da mente. Saber a técnica. Exatamente. Porque vocês já pararam pra pensar que a gente pode passar o resto da vida inteira sem comprar nada, seja um carro, um chocolate? Me disseram que você gosta muito de Muito chocolate. bom, gosto. Você adora? Gosto de cerveja também. Gosto de cerveja. A verdinha, eu a verdinha. adoro, cara. Eu adoro cerveja artesanal, mas posso passar o resto da vida sem tomar cerveja, você sem comer chocolate, o Pailu sem andar nos carros milionários que ele tem. Mas não tem coleção de pó. Coleção. BMW. Não, você consegue passar alguns dias sem falasse. comer, você consegue passar Você um bom consegue tempão até passar sem beber água. 8 dias, 10 às vezes sem beber água, ou mais até. Só que você não consegue ficar 15 minutos sem respirar. Respirar é a coisa mais primordial que a gente tem pra fazer na vida. Quantas vezes a gente presta atenção na respiração ao longo do dia? Nunca. Às vezes eu passo dias sem prestar atenção na respiração. E aí a meditação ou uma técnica de respiração serve exatamente para isso. Fazer a gente prestar atenção em algo que é tão vital. Vital. Gente, respirar. Pô, é uma delícia viajar, é uma delícia. Eu também, assim como você, aprendo muito. Mas eu posso ficar pro resto da minha vida sem viajar e eu não vou morrer por causa dessa ausência. Como também não vou morrer se eu deixar de comprar uma cerveja nova, etc e tal. Posso morrer depois de ficar um mês sem beber água, talvez uma semana sem comer, mas a gente entra em colapso 10 minutos depois de parar de respirar. E a gente não presta atenção na respiração. Olha a outra coisa da identidade, né? Prestar atenção em si através de algo tão básico. Respiração. Legal você ter trazido isso. E algo tão singular também, né? Singular. Singular, porque cada um respira. Tem gente que respira pela boca, tem gente que respira só pelo nariz, tem gente que respira pelos dois, tem gente que é mais acelerado. Mas todo mundo precisa respirar. Todo mundo. Mas todo Cada mundo, um do a seu jeito. Coletivo. Não, A coletivo. coletividade é que todo mundo tem que respirar, né? E é louco que você vai nessas O meditações. mesmo ar, aliás, hein? É o mesmo. O mesmo ar. Aqui. Aqui, Às vezes é ruim, né? O cara deita e põe o cobertor em cima O de nome todo disso mundo, aí é né? forno holandês, né? Eu Forno... não lembro. Eu não fazia quinta isso. série Eu não isso fazia também. isso. É muito quinta série. fazia Isso é isso muito quinta série. Vamos finalizar aqui. Ó. A gente faz duas coisas antes de finalizar. A gente às vezes pede pra cada um botar um tempero final, né? Alguma coisa que ocorra. Vamos temperar o cérebro de Sócrates. Tá. Alguma coisa que ocorra a vocês, assim, sobre esse tema de singularidade e coletividade, pra gente temperar aqui o papo? Com vocês, são os dois. Vamos temperar. Mas o tempero no final do dia, sabe o que é? De novo, a mesma palavra que a gente repete em todos os episódios. Equilíbrio, né, cara? Equilíbrio. Equilíbrio, gente. Equilíbrio. Porque se você olhar só pro seu eu e não contribuir com a sociedade, tá desequilibrado. Se você pensar só na sociedade e se anular, se tentar se tá encaixar. desequilibrado. É. Entendeu? Então, de novo, eu vou isso temperar- pra mim parece que permeia por tudo na Não, vida, e né? todo tema a gente vai no equilíbrio, né? Eu vou temperar com uma coisa que eu falo muito em workshop de team building, por mais básico que seja, que é, se num grupo todo mundo estiver pensando parecido, alguém não tá pensando. É preciso ter pensamentos diferentes. Só que ao mesmo tempo, se cada um tem um pensamento diferente, mas a gente não junta esses pensamentos, para que eles servem? Vou ficar isolado? Vou virar uma ilha? Né? Então, que bacana que cada um tenha a sua identidade, o seu pensamento legítimo, genuíno. Agora, coletiviza isso. Coloca isso tudo junto e vira um caldeirão muito bacana. Eu quero temperar esse nosso cérebro dessa forma. Eu lembrei de uma outra coisa também que a gente está fazendo um trabalho com o Danilo lá no nosso escritório também, né? Então tem a equipe e daí eles trazendo essa ideia de coletividade, trouxeram aquele âncoras de carreira. O exercício, né, do assim, Edgar Schein. basicamente assim, quais são as prioridades para você? O que é importante? Motivações profissionais, As né? motivações. E para mim, por exemplo, eu sou muito motivado pelo propósito, né? Eu preciso saber por que eu estou me envolvendo com alguma coisa para estar realmente motivado por aquilo. E daí tem pessoas que são diferentes. O que eu achei mais curioso é justamente isso. Porque, cara, outra pessoa não é o saber o porquê que ela está fazendo. Ela quer saber, ela quer o desafio, por exemplo. Desafio Ela puro, né? ela quer saber que tem uma coisa difícil ali para fazer e se envolve com aquele desafio. E eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, nem todo mundo pensa exatamente como eu E penso. tem outro que é mais técnico, a lógica da outra funcional, pessoa é né? diferente da minha. Olha que interessante isso, né? Tem um que gosta de ser especialista e me deixa ser especialista no meu tema, que eu tô feliz. É aqueles insights do óbvio, sabe? Quando você tem um momento assim, cara, é óbvio isso. Mas tudo é óbvio na vida. Só que... Mas o óbvio tem que ser dito. Sempre. Muito bem. Isso aí.
Algum ponto, algum temperinho aí? Sei lá, quanto mais sei que nada sei. Mas sigo tentando saber. Muito bom, cara. Muito bom. É isso, cara. Pailo querido, daqui pra frente, o que você aplica de tudo isso? Daqui Algum pra ponto que frente, chamou sua atenção? diante dessa conversa, só reforço uma coisa que eu sempre pensei, que é a gente precisa dividir para multiplicar. Não somos nada sozinhos. Total. A gente precisa do coletivo. E só assim a gente pode deixar algum legado aqui para essa humanidade, viu? Total. Você? Bom, daqui pra frente eu posso dizer que eu conheço o Vasco, né? E eu vou ser mais famoso agora. Mas Vasco, obrigado, cara. Gostei muito de conhecer. Pô, ninguém mandou a piada, você de... falou daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Aí, ó. Já meteu o Robertão, hein, cara? Pô, é Erasmo, né, isso daí? A letra dele? Eu não lembrava. Deve ser, tudo é Erasmo. Sei Quando que você não o souber, é Erasmo. Erasmo. É mais Diz que é o fácil, Erasmo. mais fácil Diz que é o aceitar. Carlos, pode ser o Erasmo ou o Roberto. Isso aí. Mas daqui para frente, então, todo mundo de cabelo loiro? Aqueles que têm cabelo, né? Eu não tenho mais. Eu quis mudar, cara, que tem a ver com, sem querer, com essa singularidade. Boa. Porque eu fiz isso falando, cara, eu sempre quis fazer, eu quero mudar. E às vezes a gente se apega a alguma coisa material, seja uma tatuagem, seja, sei lá, um corte de cabelo, um corte de barba, para meio que marcar um ponto de virada da nossa vida, né? Então, e que faz parte de um processo de um autoconhecimento. Sim, de construção de identidade. E eu falo, tem que ser, as pessoas têm que ir atrás, tem que... Ai, nossa, tem gente que fala mal de religião, tem que ter a sua religião, você já vai tocar um atabaque, ou você vai na igreja, ou você vai numa sinagoga, as pessoas têm que achar uma religião, tem que usar um psicólogo, um psiquiatra não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, é um médico, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas elas têm que buscar, só que mais importante do que buscar é entender por que você está buscando, onde você quer chegar com isso. Pô, eu quero saber quem eu sou, eu quero ser feliz, cara. Ah, nossa, eu quero preencher meus buracos. Às vezes meus buracos, meus vazios não tem que ser preenchido. E eu tenho que aprender a lidar com isso e ser feliz com isso, sacou? E depois disso tudo, olha lá, me entendi quem eu sou. Você escolheu uma coisa diferente de mim? Te respeito e tento te entender. E com isso eu aprendo e a gente vai somando todo mundo, né? Verdade. Porque esse mundo do jeito que tá muito intolerante, tá muito polarizado. Embaçado, como me falou um colega. Tá uma névoa. Existe uma névoa e com fuligem no meio. É meio São Paulo na madrugada de inverno poluída. Então loiro é pra ser singular, é isso? Pra ser o Vasco. Pra dar uma mudada. Ou quem Ana é? Maria Braga de E quem Guarulhos. Ou Supla jovem e bonito. Boa, melhor. Supla. essa, Você tá melhor. ligado que o Supla tem 329 anos, né? Ele foi o primeiro Matarazzo. Vocês estão ligados, né? Ele tá embalsamado, é isso? Vocês não estão ligados? Não, eu achei que ele era um holograma. E perguntar pra vocês dois, quem é que quer ser singular e faz uma tatuagem de band-aid no braço? Porra, cadê? Mas é o que eu falei. Ah, essa Que sim, hein? legal, cara. Agora me pergunta o que significa o Band-Aid. O que significa o Band-Aid, André Vasco? As crianças, vocês têm filhos, todo mundo tem filho aqui. Sim. Quando você é pequeno, você tem uma concepção de que o Band-Aid cura qualquer coisa. A criança rachou a cabeça, o Band-Aid! Fez nada. Ah, eu cortei aqui, você fala... Bateu, né? Tá roxinho. Microscópio. Tá roxo, né? Band-Aid. Às vezes você fala assim, não, isso não é pra Band-Aid, meu filho. Isso daqui é uma pomada, um gelo. Não, coloca o Band-Aid. Coloca o Band-Aid, cura tudo. Vai ter que dar 2 pontos. Não, põe um Band-Aid. Exato. E aí eu coloquei o Band-Aid do lado esquerdo, aqui no cotovelo, meio que como se fosse pra curar a dor de cotovelo do ser humano, que tá do lado esquerdo, do lado do coração. Boa. Mas que ao mesmo tempo quem controla é o lado direito do cérebro, né? Que é o lado criativo. Cheio de significado. Mas a vida é cheia de significado, mas também uma busca de singularidade. Ah, eu sou diferente de todo mundo, eu vou fazer uma coisa que ninguém tem. Isso é muito louco, né? Você buscar. Mas uma profissão que se... A vida é toda feita de códigos, né? A vida é cheia de códigos. E que tá escrito. A gente é meio precetado, né? Quem é artista, o cara pode demorar 200 anos. Tava vendo um ator de Hollywood, eu vi recentemente, o cara começou a carreira com 70 anos de idade, velho. 70 anos de idade. É tipo né? não é um Al Pacino, mas é tipo um cara nível... Marlon Brando? Sei lá, um cara... Não, Não, vou procurar, vou pesquisar. é um desses, 60, 70 anos. Eu falei, cara, isso é muito louco. Começar uma carreira, né? É muito louco. Então, por que você aprende disso? Fala assim, mano, o cara a vida inteira, ele já teve a arte dentro dele. Talvez ele tinha essas algemas de ouro dele, e que tudo bem ter uma algema de ouro, desde que você saiba o porquê você tem a algema de ouro. Porque às vezes não tem lastro.
acho que, Exato, eu acho que 90% Às vezes da é o momento, né? Acho que eu acho que eu meio que represento financeiramente minha infância 90% da população brasileira, cara. 90%, 80%, que é a instabilidade financeira. Não era miserável, Então- mas não tinha como fazer grandes planos. Então eu sempre entro naquelas crises, nossa, eu falei sim pra muitas coisas que eu deveria ter falado não. Isso é errado? Não! Pra mim, eu tinha que falar sim, porque eu tive que transformar esse não que todo mundo faria num sim pra ter oportunidade pra um dia poder falar não. Sacou? Naquele momento era a pergunta que a vida te fazia. Era aquilo que a vida te demandava naquele momento. Mas é porque a democratização da comunicação é muito louca, né? Deu voz pra muita gente que não deveria ter voz. É o que a gente não falou. tá preparada ainda. Não tá preparado e ficar cagando umas regras, entendeu? Não, você tem que falar não para mais coisas do que sim. O poder do não. Não, não tem um poder libertador. É libertador quando você fala, não quero isso por causa disso, disso e disso. Você sabe o porquê. Mas às vezes, você sabe o porquê, mas você vai ter que falar sim. Porque é uma gema de ouro. Eu acabei de mudar de casa e eu sou um doido por livro. Festa lá então. Saindo agora, todo mundo convidado. E, cara, eu fiquei vendo os livros todos. Eu falei, cara, onde é que eu comprei tanto livro? E livros que hoje eu olho e falo, cara, por que eu comprei essa merda? Mas é uma compulsão boa, hein? Compulsão boa. Pois é, também acho que é melhor do que, né, outras compulsões. Mas você tem razão. Naquele momento eu precisei comprar aquele livro, eu precisei ler aquilo para descobrir que não é o que eu quero pra minha vida e hoje poder dizer, tá bom, agora vai pra outra pessoa que quiser. É isso, né? A identidade vem também da experimentação. A gente pode dizer não para aquilo que a gente já sabe que não cabe e a gente talvez deva dizer sim para aquilo que a gente ainda precisa conhecer para poder se lapidar. Vou apimentar mais ainda. Às vezes você sabe que você tem que falar não, mas às vezes é legal você falar um sim para se desafiar e sair da sua zona de conforto. Esse é o momento quinta B? Exatamente. Esse é o momento quinta B? Não, eu Isso sabia é- que eu não isso é devia fazer sério. piada, mas eu Isso vou é fazer. sério. Não, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque sair da zona de conforto, estragar. cara, é de extrema importância. É de extrema importância. E eu vou falar pra vocês, façam esse negócio de meditação guiada e façam imersão no gelo. Vocês vão ver que é um bagulho muito sinistro. Se você não ficar bom, você vira pinguim, tá? Você vira um esquimó. Gente, dá pra ficar aqui o quê? Umas 6 horas explorando esse cara. E esses caras, porque são 3 caras deliciosos pra conversar, pra bater papo. Mas a gente precisa terminar. Até ele fez a piada. Puta. Um dia ele vai tratar isso, eu tenho certeza. Vamos fechar aqui o nosso papo? Eu tenho um psiquiatra ótimo, tá? Ele é triatleta, ele trabalha com psicossilobina. Depois a gente conversa sobre isso. Então, pro próximo episódio, o Vasco vai falar de psicossilobina. Brincadeira. Vasco, Valeu, bom, cara. primeiro vou te agradecer. Obrigado por acordar cedo, vir aqui. Sensacional. De nada. E por esse equilíbrio. Brincamos, falamos sério, nos emocionamos. Falamos mais sério ainda do que brincamos. Agora a gente pode desligar a câmera e fazer umas piadas de quinta série B. Agora a gente pode Podemos. começar. A gente vai gravar e vai colocar depois em pílulas, né? Esses É. bastidores. Aí- Deixa para Vai, fora do ar. aproveita, termina- Deixa para fora do termina. ar. Você olhou pro nome e você pensou algo. Quando eu comi. Encerrando então o nosso episódio de hoje. Seu sovaco, Boa. Muito bem. Gente, Boa. super obrigado por nos acompanhar. Pailu, Júlio, Pailu que trouxe o Vasco. Obrigado. Foi um tesão, cara. Ótimo conversar com Uber, esse cara. ótimo Uber. Sensacional. Eu indico pra todo mundo, o telefone dele é 9. Vascão, Gente. obrigado, viu? De coração. Não foi um presente aí, ano passado que eu ganhei. E foi engraçado, porque a gente se conhecia pelo mercado, né? Mas nunca pessoalmente. E foi engraçado que o Pailu postou uma foto, depois eu repliquei eu e ele. Foi no evento da NBA, lembra? E um monte de gente começou a falar: mas mentira que você conhece o Pailu. Pailu é um mito. Uma entidade. Isso foi muito usado, é uma entidade no mercado. Eu vi com o carinho que a galera tem por ele e a paciência que o Pailu tem. Isso é raro hoje em dia, viu? Então, você se aproxime de pessoas, cuidado com quem você anda. É muito importante a gente ver os Identidade, diga-me com quem andas. Que te direis quem é. Uma laranja podre estrago... O cesto inteiro. Né? Existe de saco ainda? Tem. Laranja de saco? Aqui no interior tem. Eu não mas sei, vem embalagens plásticas. Aqui no interior tem. A versão moderna é me diga com quem andas, que eu direi se eu vou. Porra, é verdade. Aceitou a pessoa porque é diferente. E só colocou, não andar com ela. E sim, se eu vou, não. Boa. Pô, que foda, né? Muito bem. Pessoal, super, super obrigado. Uma delícia estar aqui com vocês. Semana que vem a gente volta com mais um episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Excelente semana para todo mundo. Valeu. Obrigado.